parece que sempre está faltando algo, parece que você sente que você não se encaixa nos grupos que você frequenta, nos lugares que você está. Parece que tem sempre uma sensação de que, por mais que você esteja feliz de estar no lugar, ou de estar trabalhando, de estar fazendo algo, parece que falta alguma coisa. É uma sensação de vazio ou uma tristeza que muitas vezes a gente não sabe explicar de onde ela vem, mas sempre parece que está faltando. Essa é uma questão de pertencimento. Então, o pertencimento é algo inato do ser humano, é algo inato que a gente tem. Desde o nosso nascimento, a gente sente essa necessidade do pertencer. A gente sente que a gente precisa de um lugar, que a gente precisa estar, sentir que a gente tem uma plenitude, uma sensação de plenitude, uma sensação de eu estou no lugar certo. Isso é uma questão muito comum hoje em dia. Muitas pessoas relatam essa sensação de parecer que elas não pertencem ou que elas não estão totalmente integradas onde elas estão. Parece que sempre falta alguma coisa. E isso pode acarretar algumas consequências. Consequências essas que vão mexer com a saúde. Então traz problemas físicos e problemas emocionais e até problemas comportamentais relacionais. Então, problemas físicos da falta do pertencimento. Quando a gente não tem um pertencimento, quando a gente sente que a gente não tem um lugar, a gente perde a direção. A gente fica com dificuldade de se direcionar, porque você não sabe, né? Por mais que você esteja nos lugares que você esteja fazendo, sempre parece que está faltando alguma coisa. E essa falta de direção que o pertencimento, né, que a falta de pertencimento causa, o que ela gera? Ela gera uma rigidez na região cervical, por exemplo. Por que uma rigidez na região cervical? Porque a coluna cervical, que é um eixo de sustentação, que fica aqui na região do pescoço. Então, é um eixo de sustentação com direcionamento. Quando a gente vai fazer algum movimento, que a gente está andando, seja a pé, correndo, de bicicleta, patins, não importa. A gente, no carro, a gente sempre vai direcionar a cabeça primeiro, para depois a gente ir com o corpo. Então, a coluna cervical, essa região aqui, ela está muito vinculada à sustentação com direcionamento. Um parênteses aqui, se você quiser saber mais sobre a relação de cada parte do corpo com e essa relação psicossomática, a relação emocional, tem o livro Cura pelo Hábito, Guia Prático. Você encontra na Editora Europa, ou o livro físico ou e-book, já está disponível, e é um livro que vai te ajudar bastante a compreender as relações psicossomáticas do corpo, sem falar que lá também explica sobre a parte física e traz 3 exercícios diferentes para que você possa fazer e ajudar a melhorar uma dor que você tenha. Então a coluna cervical tem essa característica. E a falta de pertencimento, como ela traz falta de direcionamento, então a gente começa a ter uma rigidez maior na região cervical, e essa rigidez pode ocasionar dores, problemas na cervical, na coluna cervical, como protrusão discal, hérnia de disco, e compressões, que aí começa a irradiar e dar dor nos membros superiores. Enfim, tem várias patologias que podem surgir da região do pescoço. E uma das questões dessa falta de direcionamento. A outra questão física que ela pode gerar é porque a falta de pertencimento, ela traz uma sensação de que nunca é o suficiente ou de que sempre está faltando alguma coisa. Então essa sensação do faltar, parece que fica um vazio, que algo não completa, traz uma sensação de insuficiência. E a insuficiência causada pela falta de pertencimento é uma insuficiência de sustentação, porque eu não tenho o quê? Eu não estou aterrado, eu não estou no lugar, eu não me sinto totalmente presente. Então eu não consigo me estabilizar totalmente no lugar que eu estou, nos lugares que eu estou. Então essa sensação dessa falta de sempre estar faltando alguma coisa traz a relação da insuficiência estrutural, que aí é uma insuficiência onde nessa parte mais da coluna, então na coluna das vértebras, a coluna vertebral. E isso pode também acarretar o quê? Então, uma osteopenia, uma osteoporose. Por quê? Porque eu me sinto insuficiente. E a insuficiência traz desvalorização. Desvalorização afeta o tecido ósseo e principalmente da coluna, porque a gente está falando de sustentação, de pertencer, de plenitude, de sentir a plenitude, de estar, a gente sentir que a gente está totalmente presente. Então essa falta de presença, essa falta do pertencimento pode trazer também então uma consequência, gerando então
dores na coluna vertebral como um todo, por uma osteopenia, por uma osteoporose, enfim, alterações que vão dando na parte óssea da coluna por falta de sustentação, insuficiência. Então é um comando de insuficiência, pode trazer então essa relação com a dor na coluna como um todo ou a dor física cervical. Essas são algumas questões físicas que a falta de pertencimento pode trazer. A outra questão que são as questões emocionais. Então a falta de pertencimento, como eu mencionei, ela vai trazer então a consequência da sensação de estar insuficiente, de sempre ter um vazio, de uma tristeza que a gente não sabe de onde vem, e isso pode levar a gente a um desânimo. Esse desânimo dessa tristeza pode levar a quadros de ficar mais deprimido, deprimida, até uma depressão. Outra questão é de a gente sempre se sentir insuficiente, parece que sempre falta alguma coisa, então a gente fica com uma autocobrança muito grande para tentar preencher essa insuficiência, e isso vai trazendo então uma necessidade da gente sempre estar fazendo, sempre autocobrança. Isso pode então desencadear vários problemas vinculados a uma desvalorização, a dificuldade da gente conseguir se sentir suficientes. Então essa insuficiência gera uma desvalorização que pode ir se agravando, gerando uma desvalorização cada vez mais profunda, e isso também levar a quadros deprimidos, né? Então a gente começa a ficar mais deprimido, deprimida, e até quadros depressivos, ou até uma crise de ansiedade, né? Porque aquela ansiedade de sempre estar aqui, fazer mais para se sentir suficiente, fazer, e aquela sobrecarga, e levar num quadro de estresse crônico. Então essas são consequências físicas e emocionais da falta de pertencimento. Uma outra questão que a falta de pertencimento pode trazer é aquela questão, como a gente não sente o pertencimento, a gente vai ter dificuldade com as coisas materiais, porque a gente não consegue estar aterrado, né, totalmente aterrado, estar presente. E essa falta de aterramento traz uma característica que é a gente, com coisas materiais, a gente querer coisas materiais, às vezes fica difícil de conseguir algo material, parece que fica sempre na iminência que eu vou conseguir, mas aí alguma coisa acontece que eu acabo não conseguindo, eu tendo que postergar para comprar algo, ou eu compro as coisas, eu tenho as coisas e elas quebram, ou eu vou e perco, eu não sei, elas somem. Isso também é uma característica que a gente traz no nosso campo, na nossa energia, pela falta de pertencimento. Então, se você se identifica com uma dessas questões, com algumas dessas questões que eu estou falando aqui, já comece a pensar sobre essa questão de pertencer. E a falta de pertencimento, ela vem muito atrelada com memórias que a gente herda dos nossos antepassados. Então, são as memórias que a gente chama sistêmicas, ou memórias genéticas. A gente herda as memórias dos nossos antepassados por adaptação biológica. Então, a gente nasce num mundo mais preparado para isso, né? Preparado para aquele ambiente. Então, por exemplo, isso justifica as crianças hoje nascerem e já saberem mexer num celular, num tablet. Por quê? Porque elas adquirem as memórias do ambiente que a gente se desenvolve. E aí elas já nascem mais preparadas para aquele ambiente. Isso é epigenética. E a gente vai herdando essas memórias, mas a gente herda as memórias boas e os traumas, as memórias ruins. E a gente tem, então, uma relação muito forte da falta de pertencimento com memórias antepassadas, porque se a gente teve alguém na família que de alguma forma foi excluída, se sentiu excluído, né, excluída, isso pode trazer consequências. Então, o que é uma exclusão? Que é a falta de pertencer. Por exemplo, uma criança que morreu pequena e aí pela dor a família não fala dela, ela é esquecida no aspecto de não querer lembrar dessa dor, de ser uma decepção. Então a pessoa fala, você desonra a família, e ela é isolada da família ou excluída. Uma pessoa que teve uma morte trágica e não quer ser lembrada. Abortos, né? Abortos provocados. Então, e abortos espontâneos também, mas o provocado ele traz um pouco mais de consequências. Então essas são questões de exclusão, tem muitas outras, mas são questões de exclusões que aconteceram provavelmente com os nossos antepassados, e que às vezes a gente nem sabe, nem conheceu essas pessoas, mas a gente herda essas memórias, a gente traz de alguma forma isso, e a gente começa a desenvolver a falta de pertencimento, porque a gente está com essas memórias no nosso inconsciente. As memórias atuam de forma inconsciente, mais de 90% das nossas memórias são inconscientes e elas estão atuantes. Então é importante que a gente investigue. E como é que a gente descobre essas memórias? Pelos sintomas, quando eles aparecem,
ou com as terapias integrativas, como a constelação familiar, que é uma terapia que vai ajudar muito a desbloquear, melhorar memórias que a gente herda dos nossos antepassados, que são essas memórias sistêmicas. Mas tem também o Theta Healing, que explora o inconsciente, a acupuntura, que explora também as memórias inconscientes através do equilíbrio energético. A gente tem a nova medicina germânica, que explora através da relação dos tecidos embrionários com as questões emocionais. A gente consegue explorar muita coisa e tratar e ressignificar. Então a gente tem vários caminhos, mas nessa questão do pertencimento, a constelação familiar, ela se mostra uma terapia muito importante que ajuda muito a gente a desbloquear vários tipos de questões que a gente carrega sem saber e que vão ajudar muito a gente a se sentir pertencente. E pertencimento é fundamental para a nossa saúde. Então é isso, pessoal. Até mais.